Olá, é, olá, você nunca teve dúvida de nada? Você nunca desconfiou de nada? Você acha que tá tudo certinho? Você sabe tudo, sabe? Ninguém sabe, né? Não é isso? Você nunca desconfiou, você nunca parou para pensar, por que Deus é tão misterioso, né? Toda vez que a gente pergunta sobre Deus, né? Sempre dizem assim: é mistério, isso é mistério. Ninguém nunca vai entender Deus. Deus é sobrenatural. Deus é espírito. Deus é coisa que não se pode ver. Você já viu dessas? Já ouviu dessas? Já? E você nunca desconfiou de nada? Você nunca desconfiou por que as pessoas dizem que existe um sobrenatural? Você nunca imaginou assim, será que elas já viram o sobrenatural para dizer que o sobrenatural existe? Você nunca parou para pensar nisso, não? Por que que as pessoas dizem que existe uma vida após a morte? Você nunca parou para pensar assim, por exemplo? Por que que as pessoas dizem que existe uma vida depois da morte, sendo que ninguém nunca morreu e veio dizer como era lá? Eh, Você nunca parou para pensar assim, essas pessoas que dizem que existe uma vida após a morte, já foi provado que existe uma vida após a morte? Existe outro mundo? Já foi provado que existe outro mundo onde só vive espírito? Você já parou para pensar assim, o que é espírito? Você já parou para pensar isso? Espírito seria o quê? O que seria um espírito? Alguém já viu? Por que que dizem para você que existe espírito, que existe uma vida após a morte, sendo que ninguém nunca provou que existe uma vida após a morte e você acredita que existe porque alguém lhe disse? Você nunca parou assim para só para você pensar que isso pode ser uma coisa inventada, imaginada, que imaginaram que existia e contaram para você, escreveram no papel, porque o papel aceita tudo, né? Escreveram no papel e disseram que aquele papel que foi escrito era sagrado. E aí, ou seja, era coisa do sobrenatural, era sagrado, né? E você acreditou. Lhe disseram que um papel era sagrado e você acreditou. Você nunca desconfiou porque inventaram uma palavrinha fé? Você nunca desconfiou que nós precisamos ter fé para acreditar em deuses? Você nunca parou para pensar assim: ah, por que que fé é tão importante? O que é fé? Fé é acreditar em coisas e ter certeza que aquela coisa que você não pode ver, ter certeza que aquela coisa existe. Você nunca parou para acreditar, nunca parou para pensar por que que inventaram que fé é tão importante, você acreditar na fé. Você nunca parou assim para se questionar, para estudar sobre as religiões, não? Ao longo do tempo, eu sempre tive assim uma mosca atrás da orelha, porque sempre Deus era misterioso, né? E eu queria ler a Bíblia, eu queria entender. E aí tinha aquelas contradições, perguntava às pessoas, ninguém sabia de nada, não sabe mesmo, né? Aí eu fui raciocinar, eu fui tentar pesquisar e ver o que que fazia sentido, o que que não fazia sentido, o que que tem lógica, se faz sentido, quem foi que inventou aquilo, por que inventou aquilo, ou seja, eu fui nas origens. Então, quando a gente quer entender uma coisa, gente, a gente vai na origem, a gente vai do começo, sabe?
o começo da história, como foi que aquilo começou. Aí você chega onde você quer chegar, que é saber se aquilo que foi ensinado para você, saber se aquilo procede, se aquilo ela é real. Então, gente, ao longo do tempo, da minha vida, eu sempre tive esses questionamentos, mas é claro que a religião ela impõe muito medo nas pessoas, que é para você continuar naquilo, que é o medo do inferno. Dizem que existe um inferno, que você vai morrer no fogo do inferno, você vai para o fogo do inferno, você vai queimar. E, e aí tem um consolo também, que é uma vida após a morte, que nessa vida você não tem que aproveitar tudo, porque se você aproveitar aqui, você não vai viver, né, no céu. Então tem uma promessa de céu, ninguém nunca viu, sabe que existe esse céu, foi tudo inventado. E aí você nunca parou para pensar, não estudar sobre as religiões. Então, gente, por causa de eu ter essas dúvidas que eu tinha antigamente, né, por causa de eu ter essas dúvidas, foi que eu comecei a me aprofundar, né, no início, na história das coisas, né, na história geral, da humanidade, né, a história do homem, né, na antropologia. Eu comecei a pesquisar o início, a origem das coisas, a história geral, sabe? eh, a história das religiões, como foi que começou tudo aquilo. Aí aquilo você vai absorvendo aquilo e você chega à conclusão que tudo isso foi inventado inocentemente pelo homem antigo, né, que não sabia como, como era o mundo, que hoje em dia ninguém ainda não tem noção de tudo, né? Mas antigamente, os homens antigos, aquele homem da era do bronze, da era, sabe? Aquele homem antigo que nem quase humano, e não era nem quase humano ainda era um animal, porque o homem já foi um animal, né? Então, quando ele passou a ser humano, ele começou a se questionar. E aí, como ele não tinha ferramenta, não tinha quem ensinasse ele, sabia de nada, né? Ele começou a inventar.